Na poeira escaldante do sul da Itália, onde o ar parecia cortar os pulmões, milhares de guerreiros romanos marchavam em completo silêncio. As suas armaduras rangiam com o sal do suor, os pés afundavam na poeira da estrada, e debaixo das unhas, sangue. Há 2000 anos, não era apenas uma marcha, era uma provação que quebrava corpos e espíritos. 1000 quilômetros em 30 dias. E aqueles que ficavam para trás não esperavam misericórdia, mas a morte. Uma questão que ainda hoje inquieta os historiadores. Por que Roma forçou seus homens a caminhar até o último passo, mesmo quando cada passo se tornava uma tortura? Historiadores escreveram que tais marchas não eram raras nos tempos da República Tardia e do início do Império. Uma das mais conhecidas é a travessia das tropas de Caio Júlio César durante as Guerras Gálicas, quando as legiões percorreram centenas de quilômetros para apanhar o inimigo de surpresa. Segundo Políbio, os soldados romanos podiam percorrer até 30 quilômetros por dia em armamento completo. Mas houve casos em que essa distância chegava a 40 ou mais. Uma marcha da morte no sentido literal. Quando as placas de bronze das cotas de malha se cravavam nos ombros e a pele sob as correias do capacete se transformava em chagas, até os mais fortes começavam a tremer. Assim começava o Iter Magnum, a Grande Marcha, uma forma especial de movimento militar, onde não existia piedade. Este termo, encontrado em fontes romanas, significava não apenas um caminho, mas uma severa prova de disciplina, vontade e lealdade. Imagine as fileiras de legionários marchando a um ritmo uniforme. Não por beleza, mas pela sobrevivência, pois qualquer quebra de ritmo poderia causar o caos. A poeira, como fumo sobre o campo de batalha, assentava nos seus rostos. O cheiro de suor, sangue e ferro misturava-se num só. Alguém caía e não se levantava. Alguém continuava, cerrando os dentes, porque sabia. Ficar para trás significava morrer não pela espada do inimigo, mas pelo desprezo dos seus. Nesse momento, cada guerreiro transformava-se numa parte de uma máquina que não parava. Não era apenas uma legião, era um organismo vivo, onde a fraqueza de um podia matar muitos. O centurião, um oficial superior que comandava uma centena de soldados, caminhava ao lado, observando atentamente cada passo. O seu olhar era frio, mas nesse olhar residia a essência de Roma: resistir a qualquer custo. De acordo com descobertas arqueológicas, sabe-se que o peso do equipamento de um legionário atingia 30 quilogramas. A couraça metálica, o pilum, uma pesada lança de arremesso, o gládio, uma espada curta, o escudo, um caldeirão para cozinhar, comida para vários dias, uma tenda, até ferramentas para fortificar o acampamento. Tudo isso nas costas. Eles se chamavam Muli Mariani, mulas de Mário, em homenagem ao reformador Caio Mário, que pela primeira vez obrigou os soldados a carregar todos os seus pertences sozinhos. Assim, o luxo das carroças de suprimentos desapareceu, e começou a era dos monstros marchadores. Pessoas capazes de ir do mar às montanhas sem sono e sem descanso. A cada quilômetro, a estrada transformava-se num julgamento. De dia, um inferno. De noite, frio. E o zumbido das cigarras. Mas César não tinha piedade da fadiga. Ele escreveu que a disciplina é o que transforma uma multidão num exército. E essa disciplina nascia não no campo de batalha, mas na estrada. Cada passo os aproximava do objetivo, mas ninguém sabia onde era o fim. E é precisamente nisto que reside o paradoxo romano. O império que criou as estradas fazia delas um instrumento de sofrimento. As estradas por onde os vencedores marchavam tornavam-se estradas de mártires. E, no entanto, apesar da dor e do sangue, eles continuavam. Porque sabiam, em Roma não há piedade para aqueles que enfraquecem. Quem caía era abandonado. Quem sobrevivia tornava-se parte da lenda.
E foi precisamente essa lenda, nascida na poeira e no suor, que estava apenas a começar o seu caminho. Antes do início de cada grande travessia, o exército romano preparava-se como se não fosse para uma marcha, mas para a eternidade. Ao amanhecer, quando o ar ainda estava frio, mas o céu já tingido com o sangue do sol, os centuriões inspecionavam a formação. Ouvia-se o tilintar do metal, os gritos de ordens, o clangor dos escudos. E então começava o mais terrível, a distribuição da carga. Desigualmente, não por acaso. Quanto mais experiente o soldado, mais pesada a carga. Tal era a justiça romana. O legionário carregava às costas não só armas, mas também a sua própria sombra, tudo o que podia salvar ou matar. Segundo os cálculos dos arqueólogos, o peso total do equipamento chegava a 40 quilogramas. Armadura, espada, lança, grande escudo, provisões, ferramentas, estacas para fortificações, até mesmo um caldeirão para cozinhar. Tudo isso pendia de uma barra de madeira passada por cima do ombro. Os soldados chamavam a este instrumento furca, forquilha, símbolo da resistência romana. A própria formação da legião antes da marcha assemelhava-se a um ritual. Cada um sabia o seu lugar. À frente iam os batedores, especuladores, guerreiros ágeis e resistentes capazes de detetar vestígios do inimigo onde outros viam apenas poeira. Atrás deles, os engenheiros, depois os legionários e depois a bagagem com reservas de grão e azeite. Oficiais e cavaleiros que garantiam que ninguém ficasse para trás fechavam a coluna. Se alguém caía, era levantado não para ser ajudado, mas para ser punido. Roma não conhecia a piedade para com os fracos, mas a crueldade tinha um propósito. Sem disciplina, o exército pereceria mais rapidamente do que pelas espadas do inimigo. Tácito escreveu: "A ordem salva, mesmo quando os deuses se afastam." Este era um princípio gravado na carne de cada soldado. E por isso, na marcha reinava o silêncio, apenas o pisar rítmico e o ranger das armaduras. A primeira provação começava após algumas horas de caminho. Quando o sol se erguia, o calor cobria a legião, como um manto em chamas. O ar tremia, a areia colava-se aos lábios. Os guerreiros ficavam sem fôlego, os lábios rachavam, a armadura queimava a pele. Um único passo transformava-se numa batalha com o corpo. Assim começava a verdadeira marcha romana. Os soldados chamavam a este processo iter, que significava caminho. Mas este caminho raramente levava ao descanso. Por vezes, à morte. Aqueles que caíam sem permissão para parar recebiam a punição fustuarium, espancamento com paus até a morte pelos seus próprios camaradas. Isto não era apenas uma execução, mas uma demonstração. Ninguém deveria ser mais fraco que a formação. Investigações arqueológicas das estradas da Via Ápia mostram: as marchas romanas decorriam sobre lajes perfeitamente dispostas, mas isso não facilitava o caminho. A pedra refletia o calor, tornando o calçado inútil. A pele queimava. Os pés cobriam-se de bolhas. Era por isso que os legionários envolviam os pés em trapos untados com gordura, para de alguma forma suportar o fogo debaixo dos pés. E, no entanto, apesar da dor, a ordem reinava nas fileiras. A razão: um sistema de sinais de ferro. Um som de buzina, paragem. 2. Formação. 3. Movimento. Este instrumento chamava-se tuba, uma trombeta de bronze, a voz que subjugava milhares. Mesmo numa tempestade ou tempestade de poeira, este som era audível, e a legião continuava a marchar, como um corpo único. Mas o mais terrível não eram o calor e o cansaço. O mais difícil, a noite. Depois de 20, por vezes 30 quilômetros, os soldados montavam acampamento, sem descanso, sem sono. Cada um montava a sua tenda, cavava uma vala, erguia uma muralha. Assim se criava o castrum, o acampamento de marcha romano. Geometria rigorosa, ruas retas, 4 saídas, sempre viradas para os pontos cardeais. Mesmo aqui, ordem. Mesmo após um dia exaustivo, disciplina.
Um dos historiadores romanos escreveu que o soldado de Roma aprendia a lutar com uma pá antes do que com uma espada. E isso é verdade. Um legionário incapaz de construir um acampamento era considerado inútil, porque para Roma a sobrevivência era parte da estratégia, não uma fraqueza. Quando o acampamento estava concluído, quando as tochas iluminavam os cantos, começava um breve jantar. Pão de espelta, um pouco de azeite, água, por vezes vinho, se havia sucesso. Esta ração chamava-se cibus militaris. Escassa, mas suficiente para aguentar até ao dia seguinte. E novamente a marcha, novamente a estrada, novamente a provação. Assim decorria a preparação para o grande caminho. E nesta preparação já se escondia a tragédia, pois ninguém sabia quem chegaria ao fim. O corpo sobrevivia, enquanto obedecia à razão, e a razão à ordem. Quando a legião romana partia em marcha, não ia apenas em busca de glória, ia para testar onde se encontrava a linha entre o homem e a máquina, entre a vontade e a morte. E quando a alvorada tingia o céu, a coluna voltava a ganhar vida. O sinal da trombeta, os passos, a respiração de 1000 peitos, Roma começava a mover-se. E o mundo submetia-se a esse movimento. O início da marcha era sempre sentido como uma sentença. Quando a tuba de bronze soava, a terra parecia paralisar. Os legionários levantavam as barras com os pertences, apertavam os cintos, endireitavam as costas e marchavam. Nenhuma palavra, nenhuma queixa, apenas o ritmo abafado dos passos e o tilintar do metal. Cada um sabia: se hesitares, serás esmagado pelas rodas da história. O movimento começava ao amanhecer. Os comandantes organizavam os soldados em estrita ordem. À frente ia a vanguarda, os melhores combatentes. Depois o centro, onde eram transportados os estandartes. E a coluna era encerrada pela pesada bagagem. Toda a massa da legião podia estender-se por vários quilômetros. Políbio escreveu que a coluna do exército romano, se fosse desdobrada em formação de marcha, estendia-se como uma serpente viva. Escamas brilhantes de escudos e lanças. Esse espetáculo inspirava terror até mesmo nos aliados. O primeiro dia era sempre o mais cruel. O corpo ainda não estava acostumado ao ritmo. Os pés ardiam, os ombros doíam. Os soldados sabiam: se não aguentasses os primeiros 100 quilômetros, não aguentarias de todo. Por isso os primeiros dias eram chamados dies ferrum, dias de ferro. Foi então que se revelava a essência da legião. Não a força, mas a paciência. Os romanos tinham um termo para a formação em que marchavam em coluna, mantendo estritamente o ritmo: agmen. Esta palavra significava mais do que apenas movimento, era um símbolo de coordenação, quando centenas de corpos se moviam como um único mecanismo. Nenhuma conversa, apenas os sons dos passos e da respiração. Em tais marchas nascia a força que mais tarde os inimigos chamariam de invencível. Mas este caminho era um tormento. Ao meio-dia, o ar sobre as pedras tremia como sobre uma forja. As cotas de malha ficavam quentes como carvão. As correias cravavam-se na pele, as costas ardiam. Alguns legionários tentavam proteger-se, cortavam forros de lã, untavam o corpo com gordura, mas nada ajudava. Mesmo quando os lábios rachavam de sede, não se podia beber sem ordem. Água, só ao sinal. Assim se testava a lealdade. O centurião caminhava ao lado vigiando a formação. A sua voz podia soar de repente, uma ordem curta que vinha como um golpe de chicote. Por vezes, ele levantava a vara, a vitis, símbolo de autoridade, e batia nas costas de quem se desviava do passo. Não por crueldade, mas por necessidade. Pois se um se desviava, significava que outro podia cair ao lado, e então toda a formação perdia o ritmo. Roma odiava o caos. Ao meio-dia, os guerreiros perdiam a noção do tempo. O único ponto de referência era o som da trombeta, o sinal de paragem. Então toda a legião parava como um só corpo, e nesse silêncio, entre a poeira e o calor, era possível ouvir alguém a cair, por vezes, para sempre. Ninguém levantava os caídos. Apenas a guarda noturna recolhia os seus corpos e os enterrava à beira da estrada.
Essas sepulturas são encontradas pelos arqueólogos até hoje, sem nomes, sem inscrições, apenas fragmentos de calçado e fechos de ferro. Ao anoitecer, os pés transformavam-se em feridas. A pele das plantas dos pés desprendia-se em camadas. Então os guerreiros amarravam aos pés pedaços de tecido embebidos em vinagre. Ardia, mas matava a infecção. Assim se salvavam da gangrena. Este método foi mencionado até por Vegésio, um escritor militar, que descrevia como a resistência salvava o exército da destruição. Quando a legião se aproximava dos desfiladeiros, começava outra tortura: o frio. Nas montanhas da Itália, as noites eram geladas, e a armadura transformava-se numa couraça gelada. Por baixo dela, vapor, e por baixo do vapor, feridas. Mas ninguém tirava a armadura. Tirar significava não estar pronto para a batalha. Mesmo o sono era curto. 3 horas, depois a troca da guarda. Às vezes encontravam habitantes locais pelo caminho. Eles saíam para ver a legião, como se fosse um milagre. Uma enorme coluna de homens e aço, movendo-se em silêncio absoluto. Proibiam as crianças de gritar. Diziam que os romanos ouviam o medo. Mas não era apenas o medo que acompanhava estes guerreiros. Em algum lugar, no fundo, crescia outro sentimento: o orgulho. Cada um compreendia que percorria um caminho por onde tinham pisado seus antepassados. Essas estradas, viae, eram as artérias do império, e caminhar por elas significava fazer parte de algo eterno. Contudo, nem todos chegavam ao fim. Segundo dados de historiadores modernos, em longas marchas as perdas podiam atingir 10% do efetivo. Não era o inimigo, nem a doença, era simplesmente a estrada. O peso, o calor, o cansaço. Roma pagava com a vida pelo movimento. Mas era precisamente esse movimento que criava o império. Quando o sol se inclinava para o poente, a trombeta soava novamente, o sinal de paragem. Os guerreiros formavam-se, montavam o acampamento, cravavam os estandartes no chão. Um dia terminava, outro começava. E cada novo dia era um passo em direção ao limite das capacidades humanas. E algures à frente, para além da poeira do horizonte, já começava aquilo que ficaria na memória como a verdadeira marcha da morte romana. Na 4ª semana de caminho, Roma deixava de ser uma cidade para eles. Tornava-se uma ideia. Tudo o que rodeava os legionários resumia-se à estrada, ao passo e à dor. A cada manhã, o número de guerreiros diminuía. Alguém morria de exaustão, alguém de calor ou doença, alguém simplesmente desaparecia durante a noite, não aguentando. Mas ninguém ousava falar da perda. Na formação, não se podia proferir sequer o nome do falecido. O seu lugar era ocupado pelo próximo. As crônicas romanas relatam que até 6.000 homens podiam partir para tais marchas. Destes, metade regressava. E embora os números exatos permaneçam um assunto de debate, todos concordam. Para sobreviver era preciso não só um corpo, mas também uma mente de aço. Os psicólogos modernos chamariam a isto transe de marcha, quando a pessoa deixa de sentir dor e se move por inércia. Os romanos chamavam a isso constantia, firmeza de espírito, uma das principais virtudes militares. Aquele que caminhava ao lado já não era um camarada. Era um espelho da tua fraqueza. Qualquer tentativa de ajudar podia custar a vida a ambos. Quando alguém caía, os outros apenas cerravam os dentes com mais força e seguiam em frente. Não era crueldade, mas lei. Segundo Lívio, o soldado romano devia temer a desonra mais do que a morte. No 30º dia de marcha, as pernas não obedeciam, a mente turvava-se. Cada passo tornava-se um desafio a si mesmo. Os guerreiros que perdiam as forças para não caírem agarravam-se às lanças, como se fossem muletas. Alguns amarravam os escudos às costas com correias, para não os carregar nas mãos. Mas o mais terrível começava quando a água desaparecia. Segundo as descrições de autores antigos, a coluna podia passar por vales secos,
onde o sol queimava tudo o que era vivo. Então a água tornava-se um valor mais precioso que o ouro. Era partilhada por punhados, por gotas. Se alguém tentava beber sem permissão, a punição era uma só: a morte. A água não pertencia ao homem, mas à legião. Para aliviar um pouco o sofrimento, os guerreiros esfregavam areia no corpo para que o suor evaporasse mais lentamente. O cheiro era de sangue, ferro e suor. As armaduras deixavam marcas na pele como queimaduras. Essas marcas foram encontradas por arqueólogos nos restos mortais, vestígios de correias e fechos cravados no osso. Até os esqueletos testemunham o quão insuportáveis eram essas travessias. Nessas condições, nem os oficiais tinham privilégios. O legado, comandante da legião, caminhava junto com seus soldados. A sua tenda era montada no centro do acampamento, mas durante a marcha ele carregava a mesma carga. A bravura romana não tolerava distinções. O comandante devia sofrer junto com seus subordinados. Era isso que provocava uma devoção fanática. Um dos elementos mais importantes da marcha, o signum, o estandarte da legião, era carregado pelo signífer, um guerreiro cuja vida valia mais do que dezenas de outros. Perder a bandeira significava perder a honra. E mesmo que ele morresse de exaustão, a bandeira continuava a ser carregada por outros para que não caísse na poeira. Appiano escreveu que durante as longas travessias, os guerreiros muitas vezes olhavam não para a estrada, mas para o estandarte, como um farol, como um lembrete do porquê estavam a marchar. Mas não era apenas o cansaço o inimigo. Nas montanhas, nas encostas e nos desfiladeiros, os legionários tinham de enfrentar o frio e a chuva. As pesadas cotas de malha encharcavam-se de água, tornando-se ainda mais pesadas. Por vezes, a armadura congelava na pele. Os soldados faziam fogueiras para se secarem a si e as suas armas, mas o fumo asfixiava, e o tempo de descanso era curto. Os centuriões obrigavam-nos a mover-se novamente, pois uma legião parada era uma legião morta. Às vezes marchavam à noite para evitar o calor. Então a estrada transformava-se num pesadelo. Apenas o brilho bruxuleante das tochas, o som abafado dos passos e as sombras a deslizar pelas margens. Na escuridão, era fácil perder a formação, mas mesmo assim o silêncio era mantido. Roma não permitia o caos, mesmo na escuridão total. Pesquisas arqueológicas mostram que nas rotas de tais travessias são frequentemente encontrados fragmentos de calçado, pontas de lanças, ossos carbonizados. Tudo isso, vestígios de pessoas que não chegaram ao fim. Os historiadores debatem se esta marcha foi uma tentativa de demonstração militar ou uma fuga desesperada. Mas uma coisa é certa: tornou-se um símbolo de resistência que transformou homens em lenda. A cada dia, a legião transformava-se numa sombra de si mesma. Dos 6.000, restavam 4. Depois, 3. Os rostos cobriam-se de sal do suor. Os olhos avermelhavam-se de poeira. A respiração tornava-se um assobio. Mas cada um sabia: se caíres, não te levantarão. Se sobreviveres, farás parte da eternidade. E quando, finalmente, as muralhas da fortificação mais próxima apareceram, ninguém se alegrou. A alegria partiu junto com a fraqueza. Restou apenas o vazio, frio, pesado, como ferro. A marcha da morte romana terminava não com vitória, mas com silêncio. Mas foi esse silêncio que tornou Roma imortal. Quando os últimos destacamentos de legionários alcançaram o fim do caminho, a terra sob os seus pés já não parecia sólida, parecia viva, respirando dor. Cada passo ressoava nos ossos como um golpe de martelo. As pessoas caminhavam apenas pelas memórias do dever. 30 dias de caminho, 1.000 quilômetros, e cada metro impregnado de suor e sangue. Mas Roma não dava descanso. Mesmo aqui, na meta, começava uma nova disciplina: a verificação dos vivos. Os primeiros dias após a marcha eram considerados os mais perigosos. O corpo recusava-se a obedecer, mas foi então que começaram os desfiles e as chamadas.
Os oficiais contabilizavam os sobreviventes, elaboravam relatórios, registavam as perdas. Dos 6.000 soldados, segundo os registros de autores antigos, pouco mais de 4.000 podiam regressar. Os restantes ficaram nas estradas, sem lápides nem memória. Mas em Roma pensavam de outra forma. Os que pereceram não desapareceram. Eles deram o corpo pela ordem. Nesta fase começava a verdadeira culminação. O teste não do corpo, mas do espírito. Os guerreiros exaustos tinham de construir fortificações, erguer o acampamento e estar prontos para o ataque. Ninguém tinha o direito de ceder, mesmo após um mês de movimento contínuo. Os comandantes verificavam não só a disciplina, mas também a fé. Em Roma, na legião, em si mesmos. Essa fé chamava-se virtus, bravura, virtude, um aço interior que fazia do soldado um símbolo. Arqueólogos que estudaram as fortificações romanas na região da Campânia setentrional encontraram vestígios de fogueiras onde se misturavam carvão e ossos carbonizados. Ao que parece, alguns dos mortos eram simplesmente queimados, para não infectar os restantes. Este cheiro, misturado com o fumo de metal queimado, pairava sobre os acampamentos durante semanas. A morte em Roma não era uma tragédia, era uma ordem. Os centuriões, cujas fileiras estavam mais ralas, caminhavam pela formação em silêncio. As suas varas vites já não se levantavam para castigos. Não havia quem castigar. Apenas os olhos, vermelhos de cansaço, vigiavam para que os restantes se mantivessem de pé. Aquele que sobreviveu não se orgulhava, ele simplesmente respirava. E, no entanto, era precisamente essa respiração que se tornava a prova de que a máquina de ferro de Roma ainda funcionava. Os historiadores acreditam que marchas semelhantes não eram apenas um teste de resistência, mas também uma forma de endurecimento psicológico. Segundo Goldsworthy, o exército romano não acreditava no descanso, acreditava no hábito do sofrimento. O soldado devia estar preparado para o facto de que o inimigo não era uma pessoa, mas a própria estrada. E aquele que vencesse a estrada, venceria todo o resto. À noite, quando o acampamento mergulhava no silêncio, podia-se ouvir tosse e gemidos. Mas ninguém falava de dor. Os guerreiros apenas afiavam as lâminas, os curtos gladius já enferrujados de suor e chuva. Para eles era um ritual, uma forma de se lembrarem de que nada era em vão, pois o caminho não era apenas um movimento em direção a um objetivo, era um ato de sacrifício, e o sacrifício exigia consciência. Entre os achados relacionados com travessias semelhantes, os arqueólogos encontram frequentemente pequenas estatuetas de deuses, Marte, Mercúrio, Hércules. Os soldados carregavam-nas em sacos como amuletos. Possivelmente, era a única coisa que lhes dava esperança. E quando após a marcha tais estatuetas eram colocadas no chão, isso significava que o pedido fora ouvido. Eles sobreviveram. O legado comandante da legião dava ordem para registrar os nomes dos sobreviventes em tabuinhas, tabulae militum. Esses registros eram guardados no quartel-general e cada um que chegava ao fim recebia uma menção, equiparada a uma condecoração militar. Mas não com dinheiro, não com terras, mas com glória. Roma considerava a glória uma forma de imortalidade, e por isso cada passo, cada camarada perdido, tornava-se parte dessa imortalidade. Tácito escreveu que as marchas mais difíceis os romanos as faziam não por vitórias, mas pela memória. Porque a memória em Roma era uma forma de poder. Uma legião que resistisse à marcha da morte era considerada eleita. Era colocada na vanguarda em futuras batalhas. O seu nome ressoava no Senado. Era um paradoxo. O sofrimento como caminho para a glória. Quando finalmente chegou o dia de descanso, os guerreiros tiraram as suas armaduras e pela primeira vez em um mês sentiram o seu próprio corpo. Cicatrizes, chagas, hematomas, tudo isso se tornou parte da sua nova pele. Mas ninguém se queixou. Nos olhos de cada um refletia-se o vazio, mas também o orgulho. Eles chegaram.
Eles provaram que o homem pode ser mais resistente que o ferro. E, no entanto, no meio daquele triunfo silencioso, pairava uma questão que ainda hoje não se cala. Para quê? Para que a Império forçava os seus homens a ir até ao limite, quando cada milha se transformava numa tortura? Talvez a resposta fosse simples. Roma acreditava que só aquele que é capaz de vencer a si mesmo é digno de governar o mundo, e nessa crença escondia-se um grande preço. Porque a estrada por onde os legionários marchavam não levava apenas à glória, levava ao limite das capacidades humanas. E para além desse limite, começava aquilo que mais tarde seria chamado de imortalidade do Império. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol rasgou o nevoeiro, a legião estava novamente em formação. Nem tambores, nem fanfarras. Apenas a respiração de centenas de homens que sobreviveram contra todas as probabilidades. Olhavam em frente, para onde começava uma nova estrada. O comandante não proferia discursos. Em Roma não existia a palavra descanso, apenas o movimento em frente, enquanto o corpo segurasse a lança. No pátio jaziam pilhas de armas dos caídos, espadas sem donos, lanças partidas, escudos com emblemas desbotados. Não eram levadas. O romano não tinha direito a uma memória pessoal. Tudo pertencia à legião. À noite, essas relíquias seriam queimadas numa única fogueira, e as cinzas seriam espalhadas ao vento. Assim desapareciam os fracos, e assim nascia a lenda. Alguns dos sobreviventes escreveram mais tarde: o mais terrível não começou na estrada, mas depois dela. Quando de repente tudo ficou em silêncio. Quando os músculos, habituados à dor, não sabiam o que fazer sem ela. Essa paz enlouquecia. E muitos pediam uma nova marcha, só para não ouvirem os seus próprios pensamentos. Roma não criava heróis. Forjava um mecanismo. Cada guerreiro era uma peça. Cada passo, um dente numa máquina colossal. E foi por isso que o Império durou séculos. Alimentava-se do sofrimento dos seus soldados. E se a estrada era o seu inferno, então Roma era o seu paraíso. Frio, impiedoso, eterno. Quando o sol finalmente nasceu, a legião avançou novamente. A poeira levantou-se, escondendo a terra, e parecia que não era um exército a marchar, mas a própria história.